vídeo de hoje nós veremos como que se deu o imperialismo no século XIX na Ásia, ressaltando alguns exemplos principalmente do Império Otomano, Chinês e a Índia. Porém, antes aqui eu quero fazer a chamada. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Você assina deixando aquele joinha maroto no vídeo ou se inscrevendo no canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje? Ao se falar de imperialismo, nós não conseguimos compreender o que levaram as grandes potências da Europa, Estados Unidos e Japão a buscarem novos territórios se nós não entendermos a questão dos 3 M's, que eu sei, já é o 10º vídeo que eu falo nisso, não, 10º não, vai, uns 4º ou 5º vídeo que eu tô falando isso, mas se não entender isso, você não entende o que foi imperialismo, o que é que eles estão buscando. Primeiramente, matéria-prima para fazer nas indústrias e tudo mais. Segundo, mão de obra, seja para produzir de forma mais barata nesses países, ou você exportar o excedente populacional desses lugares para suas colônias, e também o mercado consumidor. De quebra, você já amplia os seus lugares de venda e influência também. Uma vez entendido isso, vamos aqui entender um pouco a peculiaridade da Ásia. Aqui, diferente do que na África, foi um pouco mais complicado e complexo o domínio dos europeus. Por quê? A África basicamente era tribos e foram poucos casos de resistência, como o da Etiópia, que conseguiram sucesso. Na Ásia já é característica de grandes impérios milenares ou de séculos, como o chinês, que data lá de milênios antes de Cristo, o Império Otomano, que lá por volta do século XV começou a se consolidar. Na verdade, o Otomano é no século XII, mas no século XV ele ganha seu apogeu, seu império e tudo mais, sua força e tudo mais. E também tem o caso da Índia. Vamos ver um pouquinho de detalhes desses a partir de agora. E vamos começar falando do Império Otomano, que eu costumo dizer que esse império aí foi a pedrinha no sapato dos europeus. Por quê? Os otomanos, eles têm uma tradição muito forte na guerra. Principalmente porque foram eles que mostraram a arma de fogo para os europeus, lá no século XV, na tomada de Constantinopla. Enquanto os europeus faziam guerra lá de espada, catapulta e tudo mais, os caras chegaram com os canhões e tudo mais. Isso daí garantindo um grande controle e uma grande autonomia do Império Otomano. Inclusive, império esse é considerado como um dos maiores da história. Vamos ver aqui esse mapa onde mostra o seu apogeu, que se você reparar, ele vai ali desde o Irã, ali na divisa com a Índia, Paquistão, passando toda a Arábia Saudita, entrando na Europa, em algumas regiões até a Península Balcânica e pegando o norte ali da África, algumas regiões também. Então, dá para notar que foi um império que conquistou vários territórios e também deu uma certa dor de cabeça, que vejam, o mais importante aqui, ó, eles dominavam regiões da Europa também. Tanto que os europeus, principalmente ingleses e franceses, tentaram derrubá-lo de todas as formas antes da Primeira Guerra Mundial. Como é que eles faziam? Infiltravam lá espiões e falavam para os povos que eles dominavam. Chegava lá na Arábia e falava, ó, seja independente do Império Otomano que eu te ajudo a criar um Estado seu. Vamos lá, lute contra eles. No entanto, aí não deu muito sucesso. Só com o término da Primeira Guerra Mundial que eles conseguiram de fato ir promovendo essa independência das regiões dos otomanos e esse império se limitando onde hoje é a Turquia. E só para fechar aqui, mais uma vez, o Império Otomano, ele deu um basta, mesmo em crise lá a partir do século XVIII, XIX, no qual eles não modernizaram sua política nem a sua forma de exército, eles ali deram muito trabalho para os europeus. Já o segundo exemplo que eu quero trazer na Ásia aqui é na Índia, com a revolta dos cipaios. Primeiro, nós temos que entender um pouquinho como é que foi a colonização da Índia. Historicamente, a Índia é concorrida lá desde o período das grandes navegações. Vamos lembrar que foi isso que motivou os portugueses a darem a volta ali no Oceano Atlântico, contornar a África e chegar naquela região para quê? Para pegar essas mercadorias e vender. Bom, de início era Portugal que tinha monopólio, depois o reino português foi caindo e a Índia foi sendo facelada por outros países, como Inglaterra, Holanda, França. No entanto, é importante ressaltar que, com o passar do tempo, a Inglaterra foi dominando aquelas regiões, porém como uma forma de protetorado. Como é que era isso? Estavam lá os seus príncipes e reinos locais na Índia e a Inglaterra dava apoio militar e econômico para eles, e eles defendiam a Inglaterra. Não foi uma dominação direta, tanto que quem controlava o comércio ali era a Companhia das Índias Orientais. O governo inglês, ele não tinha uma autoridade tão forte, então era mais ou menos assim, cada reino, cada principado ali tinha sua peculiaridade, desde que ele obedecesse os interesses ingleses, beleza. Bom, o que é importante ressaltar aqui?
A presença dos britânicos aqui, conforme foi se concretizando, foi gerando alguns conflitos. O primeiro, econômico e social, pois ali gerou um grande número de pobreza e miséria na Índia e, consequentemente, isso refletindo numa insatisfação da população. Econômico também porque uma das grandes características da Índia nesse período era a venda de tecidos. E com a Revolução Industrial, os ingleses estavam produzindo tecidos de uma qualidade melhor e no preço bem inferior, e ganhando a concorrência deles. Então as indústrias de tecidos indianas estavam indo para o beleléu e aumentando ainda mais a situação de miséria e tudo mais. E aqui nós não podemos deixar de lado também os conflitos culturais, porque os ingleses tinham aquela ideia de civilização e de expandir o cristianismo também, e batendo de frente com o hinduísmo e o islã, que era muito presente na Índia. Fato esse, criando vários choques culturais entre essas duas visões de mundo. Ou três, né, se você levar em consideração que é hindu e islã. Mas enfim, o negócio vai começar a ficar tenso de que quando os ingleses baixam uma doutrina de precepção de vacância. O que seria isso? Caso um príncipe morresse e não deixasse herdeiro direto, o reino britânico assumiria aquela região. Isso daí já aumentou a insatisfação dos indianos. E lógico, não podemos deixar de citar os cipaios, que é o próprio nome dessa revolta. Aqui com os cipaios foi o estopim de todas essas insatisfações. Mas quem eram os cipaios? Eram soldados indianos que eram treinados pelos britânicos para defender os interesses dos britânicos. O que acontece? Esses cipaios eram muito grande a proporção deles. Era cerca de 6 ou 8 soldados cipaios para um britânico. A desproporção era muito grande. Porém, os cipaios eram tratados de formas inferiores, ridicularizados, com menores salários e menores cargos também. Isso daí aumentando mais ainda a insatisfação. O que vai acontecer? O exército britânico trouxe uma nova arma lá, no qual a cartucheira usava gordura de animal. Isso daí foi espalhando para os soldados. Os hindus pensaram, se tem gordura de animal, pode ter gordura de vaca, e a vaca é sagrada para eles. Já os muçulmanos também pensaram, se tem gordura de animal, pode ter gordura de porco. E o porco é impuro, que eles têm esse receio, eles não gostam muito de carne de porco, eles execram tudo mais. Então eles iam ter contato com isso, do lado dos hindus sagrados, do lado dos muçulmanos impuro. E eles rejeitaram ou renegaram, questionaram isso. Um dos líderes dessa revolta foi o Mangal Pandava, no qual ele juntou-se com alguns membros cipaios e falaram, quando os britânicos nos obrigarem a fazer isso, a gente vai bater de frente. Mais ou menos essa história, né? Resumindo de forma bem resumida para você entender. O que acontece? Teve um motim, no qual vários britânicos oficiais morreram e o exército britânico resolveu reprimir. Como os cipaios tinham uma superioridade muito maior bélica, eles foram fazendo os britânicos a recuarem. Dessa forma, a Inglaterra, como resposta, manda uma força militar muito grande e depois de 2 anos de conflito, eles conseguem reprimir as revoltas. E como consequência direta dessa revolta, os britânicos eles fazem 2 medidas assim básicas para garantir o sucesso. Primeiro, eles tiram aquele negócio da preceptação da vacância lá. Então, se o príncipe morrer, passa a ser território britânico. Ele tira isso. Segundo, ele faz que a Índia seja uma parte do reino da Inglaterra, ou seja, eles dominam diretamente, se tornando o vice-reinado britânico. E lógico, a situação ali da população piorou de forma absurda, meio que foi uma resposta dos ingleses, se você não está feliz com o que está acontecendo e tentar fazer algo, eu vou criar condições para piorar essa situação. Esse exemplo vai ficar ainda mais claro quando a gente vê os detalhes da China. E como terceiro exemplo que eu trouxe aqui é a China. Como dito antes, era um império milenar, de uma tradição longínqua e tudo mais. E uma das grandes características da China foi o comércio de tecidos. Lembra-se da Rota da Seda lá, que também já há muito tempo fazia sucesso e muito badalada. E os chineses, eles fechavam os portos deles, principalmente para o comércio de tecido, porque se abrisse para o tecido britânico, isso daí ia gerar uma grande desvantagem e tal. Ponto. A China era fechada economicamente. E os ingleses queriam que ela fosse aberta, queriam reganhar as pernas da China. E os britânicos procuravam sempre uma forma de entrar no comércio da China, porque vejam, a população da China é enorme, o mercado consumidor ali é o que todo mundo quer.
E eles perceberam que os chineses consumiam o ópio, inicialmente como medicina, e depois isso passou a ser usado como drogas. Então os britânicos começaram a incentivar a venda de ópio dentro da China. Pegava o ópio feito lá na papoula, na Índia, e vendia na China, aumentando cada vez mais o fluxo disso. Fato esse que gerou um problema muito grande na China de ordem social. Por quê? Você está aumentando a quantidade de droga entrando ali, o que vai aumentar? O número de viciados. Os chineses se incomodaram com essa situação e solicitaram que a Rainha Vitória deixasse de comercializar essa droga. Ela nem ligou para essa solicitação. O que o imperador chinês fez? Escreveu uma carta falando, olha, o ópio é proibido aí na Inglaterra. E por que você quer que venda na China? Porém, mesmo assim, nada. Qual que foi a solução dos chineses? Eles pegaram um carregamento de 20 mil caixas de ópio e queimaram. Apreenderam. E os ingleses entenderam isso como destruição da sua propriedade privada. E começou-se uma guerra contra a China, fazendo-a a pagar por aquilo que ela fez. Essa foi a primeira guerra do ópio, que foi de 1839 a 1842. Após a vitória dos britânicos, foi assinado o Tratado de Nanquim, do que basicamente fazia a China perder Hong Kong, passando sob posse dos britânicos, abrir 5 portos para comercializar de forma aberta com outras nações, principalmente a Inglaterra, e a legalização do ópio. É óbvio de se entender que os chineses não ficaram felizes com essas condições. E posteriormente tivemos a Segunda Guerra do Ópio, que foi de 1856 a 1860. E mais uma vez os britânicos venceram. Só que aqui eles também tinham um aliado que eram os franceses. Se sozinhos eles já conseguiram vencer a China, imagine com esse novo aliado. Ficou ainda mais forte. E como consequência a China foi obrigada a abrir mais 11 portos e também entregar a região da Conchichina, da Indochina, para a França, que é onde é Vietnã, Laos e Camboja. Então a situação chinesa ficou pior ainda. E como eu disse lá no caso da Índia, sempre que algum povo tentava ir contra os mandos ingleses, o que eles faziam? Reprimiam cada vez mais. Então fica assim. E aí, conseguiu com esses exemplos que eu trouxe aqui entender um pouco mais como foi o imperialismo dentro da Ásia? Se sim, deixa aquele joinha maroto no vídeo e compartilhe com os demais. E para encerrar aqui, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a Lilian, que está me ajudando aqui como sempre nesse canal. Muito obrigado, amor. A Wesley, que está dando uma força nesse projeto. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima! 13. Cacete.